Olá, jovem, tudo bem com você? Trago mais um esboço comentado da lição jovem. A lição esse trimestre está imperdível. Nós estamos na nossa segunda lição com a temática A Gênese de Satanás. Então, você não pode ficar de fora. Vem com a gente que nós vamos agora para mais um esboço da lição. Mas antes, eu quero deixar aqui um abraço especial para os nossos queridos jovens do distrito do Guamá, o distrito qual eu pastoreio. Tenho a alegria de pastoreá-los. E eu quero desejar para vocês aí um forte abraço, que Deus derrame infinitas bênçãos sobre a vida desses jovens animados do Distrito do Gama. Vamos então, queridos, ao nosso esboço da lição jovem. Antes do esboço, nós temos a parte introdutória, temos a tirinha da lição, temos o texto-chave e temos também, queridos, a grande pergunta da semana. Até quando, Senhor, o mal existirá? Então, essa é a grande pergunta da semana. Vamos ao nosso esboço. Querido, nosso esboço ele está estruturado em quatro tópicos, sendo o primeiro origens, segundo orgulho e queda, o terceiro derrotado e quarto e último, mas não menos importante, lamentando por Satanás. Nesse momento, vamos então ao estudo do primeiro tópico do esboço comentado Origens. Queridos, nessa primeira parte, a lição ela traz a introdução geral ao tema, falando um pouquinho sobre a origem do mal. E aqui eu coloquei dois subtópicos, caricaturas populares e relato bíblico, né? As caricaturas populares é movido, né, pela indústria do entretenimento, onde pintam a imagem, né, onde vende a imagem de muitas das vezes, de Satanás sendo um ser bom, ou muitas das vezes até injustiçado. Então, a indústria do entretenimento, na grande maioria das vezes, ela traz a ideia de um Satanás bonzinho ou muitas das vezes injustiçado. E nós temos, queridos, o relato bíblico onde narra sobre a origem do mal. E por que é tão importante nós estudarmos? Por que é tão importante nós estudarmos sobre a origem do mal? Por que é tão importante ter uma visão bíblica sobre a origem e sua existência no universo? Por que é tão importante? Queridos, nossas crenças, elas exercem um impacto muito grande, né? Muito grande em nossa forma de viver, revelando verdadeiramente de que lado nós estamos no grande conflito entre o bem e o mal. Não há meio termo. Então, as nossas crenças, elas irão refletir na forma como eu e você vivemos. E essa forma de viver vai revelar de forma verdadeira de que lado nós estamos do conflito entre o bem e o mal. Não existe meio termo. Então, trabalhe com a sua unidade de ação. A primeira parte, enfatizando sobre a origem do mal e a sua importância de termos uma visão bíblica a respeito da origem do mal. Muito bem, queridos, vamos ao segundo tópico da lição estudada ao longo da semana. A lição na parte de segunda traz a seguinte temática: orgulho e queda. E aqui eu estabeleci um paralelo. Anjo de luz, Lúcifer, no princípio, no início de tudo, era um dos mais belos e poderosos anjos, tinha uma posição de destaque entre os anjos, possuía sabedoria e habilidades excepcionais, criado por Deus como ser perfeito e bom. Originalmente, seu papel era o de portador de luz e louvar a Deus. Porém, queridos, Satanás Lúcifer se tornou Satanás, tornou-se o adversário de Deus e da sua humanidade. Rebelou-se contra Deus por causa de seu desejo de poder e adoração. Busca desviar os seres humanos dos caminhos de Deus, dos caminhos estabelecidos por Deus. Semeia o mal, a discórdia e a tentação, conhecido como acusador dos irmãos e príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo, vale destacar, Satanás ele se torna príncipe deste mundo por usurpação, quando ele toma o lugar dado a Adão e Eva. Queridos, tem um texto na lição, é difícil entender como ser perfeito, sem nenhuma inclinação inerente para o pecado. Alguém que servia
no lugar mais sagrado do universo, literalmente na sala do trono de Deus, poderia ter o desejo de se tornar igual ao próprio Deus. Então, aqui, retomando a um ponto trabalhado na semana passada, na primeira lição, querido, nós não temos como justificar o pecado, né? Não temos como justificar. Satanás, um ser santo, né? Lúcifer, anteriormente um ser santo, que vivia num lugar santo, perante seres santos, em um lugar santo, né? Desejou tomar o lugar de Deus, tornando-se Satanás acusador, dos irmãos, como nós o conhecemos hoje. Queridos, pega a dica, jovem de valor, mensageiro do Senhor. O livre-arbítrio não é uma licença para seguir os desejos da carne, mas uma responsabilidade para buscar a vontade de Deus. Faça bom uso do seu livre-arbítrio. Então, trabalhe essa questão. Queridos, o livre-arbítrio dado por Deus, ele é real, não é algo de fachada. Deus não criou seres robóticos. Lúcifer se tornou Satanás, quem o conhecemos hoje, porque ele tinha o livre-arbítrio. E mesmo quando fazemos coisas que são contrárias ao desejo de Deus, Deus ele respeita. Obviamente, nós seremos refém das nossas escolhas, né? Das consequências das nossas escolhas. Mas Deus não criou um ser robótico. Deus poderia ter criado um ser robótico, e quando Lúcifer tivesse desobedecido, Deus poderia ter destruído, e Deus poderia ter criado novamente novos anjos robóticos. Mas Deus criou seres com livre-arbítrio. Mesmo quando decidimos decidimos por algumas coisas, né? Que Deus não se agrada, que Deus não carimba com o seu selo sagrado, ainda assim ele respeita e ele tolera. Mas vale ressaltar que nós seremos responsáveis pelas consequências, assumiremos as consequências. Muito bem, queridos, vamos ao próximo tópico da lição derrotado. E aqui, queridos, temos três subtópicos importantes: conflito no céu, conflito na terra e vitória na cruz. Queridos, o conflito, a origem de tudo, como já mencionamos, se originou no céu. Lúcifer, ele se opõe ao governo de Deus e lidera uma rebelião, culminando em sua expulsão e dos que o seguiram. Conflito na terra. Satanás usou o engano de Adão e Eva para reivindicar domínio sobre a terra. Então, o conflito que se iniciou no céu se estende na terra através de Adão e Eva, quando eles dizem sim para aquilo que Deus tinha dito não. Mas, felizmente, nós temos a vitória na cruz, a vitória de Jesus na cruz sobre o pecado, a morte. E Satanás oferece a mim e a você, jovem de valor, reconciliação com Deus para todos aqueles que nele creem. Então, eu e você temos a oportunidade de sermos reconciliados através da vitória de Cristo na cruz. A vitória de Cristo na cruz torna-se a minha e a sua vitória quando nós o aceitamos, quando nós a recebemos pela fé nos méritos de Cristo Jesus. No conflito entre o bem e o mal, Satanás ele perde em todas as instâncias, no céu, na terra, e em breve receberá, jovem, a sua sentença. Em breve receberá a sua sentença. No conflito entre o bem e o mal, Satanás ele perde em todas as instâncias, no céu e na terra. Dando continuidade, querido jovem de valor, ao último tópico da lição, lamentando por Satanás. Querido, o verso bíblico registrado em Ezequiel, capítulo 15, capítulo 28, versos 15 a 17, é um tom de um cântico fúnebre. A lição, ela traz essa ideia, e eu achei muito interessante a aplicação que a lição faz a respeito desses versos, né, como um cântico fúnebre. Como caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como você foi lançado por terra, você que conduzia, que debilitava, né, as nações, você que era importante, tinha um cargo importante. Queridos, tem um ponto importante na lição. Deus, ele ama até o fim. Deus lamentou por Satanás e por suas atitudes, mas como mencionamos há pouco, temos o livre-arbítrio, mas nós seremos sempre responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Teremos que arcar
quer queiramos ou não, com as consequências das nossas escolhas. Deus foi paciente e misericordioso com Lúcifer, mas seu orgulho não permitiu render-se ao Deus de amor. Então, aqui nós temos três palavras importantes: paciente, orgulho e render-se. Paciente, Deus foi paciente, queridos. As coisas no céu não se desenrolaram da noite para o dia. Deus permitiu, Deus tolerou por certo tempo as atitudes de Lúcifer, mas Deus chegou o momento que Deus precisou agir, querido. Então Deus ele foi paciente, foi misericordioso, mas seu orgulho não permitiu render-se. E aqui nós temos duas palavras interessantes: orgulho, orgulho. Cuidado com o orgulho. O orgulho aparentemente é inofensivo, é uma atitude que começa de forma interna na nossa mente, no nosso coração, mas cuidado, o orgulho fez de um anjo jovem de valor, de um anjo portador de luz, a Satanás, a diabo, né? Como diz na Bahia, capiroto. Então, o orgulho fez de um anjo portador de luz a quem nós conhecemos hoje, Satanás, caluniador, enganador, aquele que ataca dia e noite aos filhos de Deus. Então, cuidado com o orgulho. Erradique o orgulho da sua vida, do seu coração. Arranque pela raiz. Ei, jovem, se liga, porque Jesus tem demonstrado, como Jesus tem demonstrado paciência e compaixão por você. Hoje, no dia a dia, como Jesus ele tem demonstrado paciência. Olhe para a sua vida, reflita, assim como Deus demonstrou paciência, misericordioso, foi misericordioso com Lúcio, assim ele é comigo e com você hoje. Acorda, jovem, se liga, Deus tem demonstrado paciência e compaixão a mim e a você. Muito bem, queridos, para concluirmos o nosso esboço, comentário da lição, trago uma referência do livro Grande Conflito. A voz profética diz o seguinte: banido Satanás do céu, Deus declarou sua justiça e manteve a honra de seu trono. No entanto, quando o ser humano pecou, cedendo aos enganos desse espírito apostata, Deus ofereceu uma prova de seu amor, entregando seu filho unigênito para morrer pela raça caída. Na expiação, o caráter de Deus é revelado. O poderoso argumento da cruz demonstra a todo o universo que o governo de Deus não foi de forma alguma responsável pela conduta pecaminosa que Lúcio adotou. Queridos, que Deus abençoe a mim e a você, que você tenha uma ótima recapitulação da lição aí na sua unidade de ação. Que Deus o abençoe. Comente aí, deixe seus comentários, siga o canal, fortalece. E na próximo esboço que trarei, deixarei um abraço especial para algum jovem, pode ser você, deixa aí, pastor, mande um abraço especial aí para o jovem de tal igreja, e nós assim o faremos. Que Deus abençoe a todos e desde já um feliz sábado.